Oi, pessoal, eu sou a professora Deise Busanelli e vou falar sobre potenciação de números naturais. Uma multiplicação de fatores iguais chama-se potenciação e pode ser escrito de uma forma simplificada. Um exemplo bem simples. Eu tenho 5 vezes 5 vezes 5 e vezes 5. O número que está sendo repetido na multiplicação aqui, os fatores, é o 5. E quantas vezes ele foi repetido? 4 vezes. Então, o número que se repete, o fator que se repete, é o 5. E a quantidade de vezes que esse número se repete é o número que vai como expoente, é o número que vai lá em cima, ó. É o número de fatores. Então, tem 1, 2, 3, 4. Então, ele se repetiu 4 vezes. Então, quer dizer que 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 dá 625. Isso se chama potenciação. Um número elevado a outro que dá um resultado do valor de uma potência. Então, como eu vou determinar? Então, eu tenho 5 é a base, é o número que está no chão, é a base da minha operação. O 4 é o número que está elevado, é o número que está lá em cima. Ele é chamado de expoente. O resultado é o valor da potência. Então, vamos resolver alguns exemplos. Alguns exemplos aqui, eu tenho outros exemplos. Eu tenho 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo. O cubo é o 3. Então, quer dizer que a minha base ela vai se repetir 3 vezes. 1, 2, 3. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado ao cubo é igual a 8. Então, agora eu tenho aqui 6 elevado ao quadrado. O quadrado é o número 2. Então, quer dizer que eu quero repetir a base 2 vezes, 6 vezes 6. E 6 vezes 6 é 36. Quer dizer, então, que 6 elevado ao quadrado é igual a 36. Agora eu tenho um outro exemplo. 3 elevado à quinta potência, quer dizer que o expoente é 5, então eu tenho que repetir a base 5 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Vamos ver, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Agora, eu tenho expoente 2 e expoente 3. Por que um expoente 2 é chamado de quadrado? Primeiro, por que é chamado de quadrado? Então, é o seguinte. Eu tenho um quadrado de lado 1 por 1. Eu quero saber a área, eu quero saber essa parte pretinha aqui, todo o preenchimento aqui dessa minha figura. Então, para saber esse preenchimento, essa área, eu vou calcular lado vezes lado. 1 vezes 1. Que nada mais é do que uma potenciação, 1 vezes 1. Qual é o valor que está se repetindo aqui? O 1. Quantas vezes? 1, 2. Então, 1 vezes 1, 1. Então, a área dessa minha superfície aqui, é 1. Mas é a mesma coisa que o valor de uma potência. Porque 1 ao quadrado, porque vem derivado do quadrado, da área do quadrado, é 1. Eu dei um outro exemplo aqui, 2 elevado ao quadrado. Por que é quadrado? Porque lado vezes lado, eu consigo encontrar a minha superfície, Se eu tenho 2 vezes 2, 2 vezes 2, nada mais é que o número 2 repetido 2 vezes, não é? Então, eu vou colocar o 2 como expoente. 2 ao quadrado é 4. Porque é ao quadrado, porque 2 vezes, forma um quadrado perfeito. Então, eu tenho aqui a mesma coisa, 3 vezes 3, do meu quadrado perfeito, todos os lados são iguais. Eu quero encontrar quanto vai dar aqui o preenchimento dessa minha figura, 3 vezes 3, é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos ver agora no cálculo. 3 vezes 3, então eu tenho o número 3 que se repete 2 vezes, Então, todo número que é elevado ao quadrado
ao número 2, ele forma um quadrado perfeito. Quer dizer, então, que ao invés de a gente falar 2, o expoente 2, então vai ser ao quadrado, porque forma um quadrado perfeito. Então, 3 elevado ao quadrado será 9, porque 3 vezes 3 dá 9. E por que é cubo? Por que cubo? Porque eu estou falando de volume. Eu tenho esse espaço, eu quero saber o volume da figura. Quer dizer que eu tenho o volume. Para calcular o volume, eu vou multiplicar lado vezes o lado vezes o lado, os 3 lados. Mas os meus 3 lados, esse lado e esse lado, ó, as 3 dimensões da minha figura, ó, 3 dimensões da minha figura, são todas elas iguais do meu cubo, são todos os lados iguais. Então, eu quero saber quanto que eu vou preencher aqui dentro, esse espaço aqui dessa figura. Então, eu vou multiplicar todos os lados, 3 vezes 3 vezes 3. O número que se repete é o 3. Quantas vezes? 1, 2, 3. Então, sempre que eu falar em cubo, que eu quero preencher esse espaço, eu vou usar o 3. Então, 3 vezes 3 vezes 3, 27. Cubo, então sempre que for o 3, a gente não vai falar 3, a gente vai falar ao cubo. Porque vem derivado do cubo, do volume do cubo. E eu também tenho expoente zero e base zero. Sempre que o zero estiver como expoente, o número que está aqui em cima, ó, todo número, qualquer número diferente de zero, tá? E elevado a zero, é sempre 1. Por que denominado? Porque eu estou dizendo aqui, ó, que eu quero repetir o 3 nenhuma vez, porque é zero. Mas eu tenho que repetir o 3. Então, a gente denomina que essa expressão aqui, sempre que tiver o zero como expoente, a resposta sempre será 1. Porque, ó, eu tenho que repetir, porque eu tenho 59, e o zero é expoente. Não está mandando repetir, mas eu tenho que repetir. Então, essa determinação não tem uma solução exata. Então, a gente denomina que será sempre 1. Zero, então eu sempre brinco. Sempre que o zero for em cima, será 1. E sempre que o zero for embaixo, como base, ó, qualquer número no expoente, o resultado será 0. Sempre que a base for 0. Ó, 0 em cima será 1 como expoente. 0 embaixo como base será... Porque, ó, 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, 6 vezes, ó. 6 vezes 6, 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, 6 vezes esse número, vai ser sempre 0. Então, 0 embaixo, como base, será sempre 0. 0 elevado a 1000, né? Então, vai ser 0. E era isso que eu tinha para passar, pessoal.